A paz do Senhor e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Vamos para mais um devocional que tem como título Viver para Cristo dá sentido à vida e sustenta a missão. Então, viver para Cristo, a vida tem sentido, né? O texto que nós vamos tomar por base hoje é o texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 20 a 21, que diz assim: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, Paulo, ele vivia dessa forma. Para ele estava confortado em Cristo, estava no conforto de Cristo. Para ele, tudo que acontecesse estava bom. E a gente vê tudo quanto ele passou e ele poderia dizer isso com propriedade, né? Então, a pergunta que não se cala é: de onde vim? Por que sou assim? Para onde eu estou indo? Para onde eu vou? Então, o mundo ele tenta responder com a filosofia, com o dinheiro, com a fama, mas todas se mostram insuficientes para saciar essa sede profunda da alma. Todas essas coisas, como o conhecimento da filosofia, o dinheiro, a fama, tudo isso é insuficiente, mas nós temos a Cristo, que Ele é suficiente para preencher o vazio que tem na alma. Então, o nosso vazio que a gente tínhamos foi preenchido por Cristo Jesus. Então, Paulo, ele achou a resposta, mesmo na cadeia, mesmo preso. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Como a gente vê no finalzinho do versículo 21 de Filipenses, capítulo 1. Então, quando Cristo ele está no centro, a vida ela ganha sentido e a missão ela ganha força. Então, a vida ela passa a ter sentido quando Cristo está no centro de nossa vida. E o primeiro ponto que nós vamos falar aqui é Cristo dá sentido à vida. Então, o vazio do coração, só Cristo ele pode preencher esse vazio que as pessoas sentem no coração, porque todo o ser humano ele tem algo que tem que ser preenchido, e só pode ser preenchido por Cristo Jesus. Cristo ele responde estas perguntas existentes. Então, vamos falar aqui em 3 pontos. O primeiro dele é esse. O Evangelho, ele resplandece como a única mensagem capaz de responder plenamente às indagações do coração, às perguntas do coração. Então, só o Evangelho, ele pode preencher. João 14,6 diz: disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai, a não ser por mim. Então, Cristo ele responde estas perguntas. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, ele diz, para fechar, ele vai e diz, ninguém pode chegar até o Pai, a não ser por mim. Então, não tem outro caminho a não ser Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então, nele, a gente vê a revelação do Criador, vê Deus. O pecado é compreendido através de Cristo. Cristo é a esperança viva para as nossas perguntas, para as nossas indagações. Então, Cristo, ele é a resposta. Ele é quem dá esse preenchimento do vazio. Então, segundo Cristo é o único fundamento. O apóstolo Paulo, ele reforça que Cristo é o alicerce sobre o qual todo o plano divino está edificado. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, a gente vê que o centro da palavra é Cristo. Sempre está levando a Cristo.
porque Ele é essa rocha, Ele é o alicerce que nós construímos a nossa fé. E quando Cristo ele é o alicerce, Ele é a base da nossa fé, aí você responde as perguntas que tem com o preenchimento do vazio do coração com Cristo. Então, 1 aos Coríntios 3:11 diz, porque ninguém pode colocar qualquer outro alicerce verdadeiro além do que já possuímos em Cristo. Então, ninguém pode colocar outro alicerce verdadeiro além do que nós já temos em Cristo. Então, Cristo, ele é o único caminho, não tem outro caminho. Então, fora de Cristo, a vida ela é vazia. Com Cristo, o viver é o quê? É ganho. Para ele é mais elevada realização. Para viver em Cristo é você ter uma elevada realização, assim como Paulo sentia-se. Ele sentia-se confortável em Cristo Jesus. Ele era preenchido pelo poder de Cristo. Cristo, ele preenche o vazio existencial em nossas vidas. É o terceiro ponto que nós vamos falar. Ele preenche esse vazio e ele nos orienta como nós darmos os nossos passos através da palavra de Deus. Ele nos ensina como nós devemos se comportar, como a gente devemos estar na presença dele, estar vivendo de acordo com a sua vontade. Em Eclesiastes 12:13 diz, esta é a minha conclusão final. Respeite a Deus e obedeça os seus mandamentos. Isto é o resumo de tudo que o homem deve fazer. Então aqui o sábio, ele diz, olha, esta é a minha conclusão final. Eu cheguei à conclusão, que é respeitar a Deus, obedecer os seus mandamentos, e ele diz, isto é o resumo de tudo que o homem deve fazer, da forma que o homem deve se comportar. Então a resposta é você obedecer ao Senhor. Obedecendo ao Senhor, você cumpre todas as coisas. Segundo ponto que nós vamos falar é Cristo sustenta a missão. Então, a gente temos que entender que sem Cristo a missão ela não tem sentido. Então, o sentido sem a missão, o sentido sem Cristo, ele vira o quê? Comodismo. Missão, ela descansa em Cristo. A missão, ela vem de Cristo, ela é Cristo. Nós temos que entender isso. E vamos também dividir em 3 pontos aqui. O primeiro deles, missão sustentada pelo propósito eterno. Então, a missão, ela é sustentada pelo propósito eterno. Foi esse propósito eterno que foi encontrado em Cristo. Somente nele, somente em Cristo. E Paulo, ele foi fortalecido. Esse propósito fortaleceu Paulo em sua missão. Apesar das adversidades, apesar das dificuldades, mas Cristo os sustentou. Como a gente vê em 2 Coríntios 4, do 8 a 9, que diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, Paulo ele entendeu o sentido da vida em Cristo Jesus. Então, ele disse, olha, em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Então, ele diz, olha, passamos por dificuldade, mas Cristo está nos sustentando. Quando você sabe o porquê de viver, você aguenta o que acontece. Quando você tem o sentido da vida em Cristo, as dificuldades você vai suportar, porque Cristo está na sua vida. Então, segundo, Cristo se torna a razão de viver. Cristo, ele torna a razão da nossa vida, da nossa existência. Para Paulo, Cristo, ele tornou-se a própria razão da vida. Paulo, ele tinha a sua razão de viver Cristo Jesus.
Então, ele diz em Filipenses 21, que foi no texto que a gente leu, é o capítulo 1 e o verso 21, porque para mim o viver significa a oportunidade para Cristo, mas o morrer, ora, isso é ainda melhor. Ele disse, olha, para mim o viver é Cristo, eu viver na presença dele e fazer a missão, levar a palavra de Deus às pessoas, àqueles que necessitam. Mas se eu morrer, é melhor ainda, porque eu vou estar em Cristo. Então, ele cria dessa forma. Então, morrer para ele era ganho, porque ele se aproximava mais ainda do Senhor. Então, se ele viesse a morrer, ele ia estar mais próximo ainda do Senhor. Então, quando Cristo é tudo, perder, ele não dói mais, porque nada se compara a ele. Então, nós temos que entender que a salvação que Cristo nos deu é muito mais do que tudo que nós temos. Então, você pode ter a riqueza que tiver, mas se não tiver Cristo, não é nada. Então, você pode pegar o homem mais rico da humanidade. Se ele não tiver Cristo, ele não é nada. E o dinheiro que ele tem não pode comprar a sua salvação, porque a salvação ela é dada de graça. Então ninguém compra a salvação. Então Deus ele é tão bom e tão justo que ele deixou para nós a sua graça. A salvação ela é de graça, todos encontram. Então não tem rico e nem pobre. Todos podem ter a salvação. E não é por dinheiro, e não é por obras. Como a gente vê lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E o 9 diz, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, é de Cristo Jesus. Então, o terceiro aqui, em Cristo nós temos força para perseverar na missão. Somente em Cristo nós encontramos o sentido para viver e termos força para permanecer, para vencer as dificuldades, os desafios e se levantarmos contra as coisas que atrapalham a vinda de Cristo, as pessoas chegarem a Cristo. Então, o desafio é nós vivermos na presença do Senhor, fazendo missões. Então, Paulo, em Filipenses 4 e 13, ele diz, porque eu posso fazer todas as coisas que Deus me impede com a ajuda de Cristo, que me dá força e poder. Ele disse, olha, eu posso fazer todas as coisas, mas para eu fazer todas as coisas é com a ajuda de Cristo, porque é Ele quem me capacita, é Ele quem me sustenta, é Ele quem me dá força, é Ele quem me dá ânimo para fazer a sua vontade. E para concluirmos, vamos concluir com duas perguntas, né? Duas perguntas de uma forma do contexto, né? O sentido. Eu estou vivendo para quê? Para mim? Ou para a aprovação? Ou para Cristo? Então, eu estou vivendo para quê? É para mim mesmo? É para a aprovação dos outros? Ou é para Cristo? E a segunda é missão. O que tem me feito parar? Falta de força? Ou falta de Cristo? Ou falta de Cristo está no centro? Então, nós temos que entender que a base de tudo é Cristo. Faça como Paulo. Para mim, o viver é Cristo. Faça como Paulo disse. Para mim, eu estar vivo é Cristo Jesus. Então, quando Cristo é o centro da nossa vida, a vida ela tem o sentido. Porque Paulo, mesmo estando em cadeias, ele estava falando de Cristo. Ele estava fazendo missão. Ele estava buscando o ID do Evangelho. E a missão, ela continua.
mesmo na luta, mesmo nas dificuldades, mesmo nas tribulações, mesmo nas dores, mas ela continua. Você tem um propósito, você tem um alvo, que é Cristo Jesus. E você não pode errar esse alvo. Você não pode deixar de olhar para o alvo e olhar para o lado ou para trás. Você tem que olhar para frente, para Cristo Jesus, pois foi Ele quem morreu e ressuscitou por nós. Foi Ele quem morreu naquela cruz e derramou do seu sangue para nos purificar os pecados, para nossos pecados serem perdoados. Então, que a gente possa dizer hoje: Senhor, se eu viver, que seja para ti. Se eu morrer, que seja contigo. Então, se eu viver, que seja para fazer a tua vontade. Mas se eu morrer, que eu esteja contigo, que eu esteja na tua presença. Então, cada dia nós temos que viver sabendo que Cristo é o centro de nossas vidas. Então, que o Senhor nos abençoe, que Ele nos dê da sua graça, da sua misericórdia e do seu amor. E que cada dia o Espírito Santo venha nos sustentar e capacitar para nós fazermos a vontade de Cristo. Amém.